E vamos para a nossa primeira pauta. Estou aqui com o Vitor Vilar. Boa noite, Vitor. Né, uma derrota, assim, incontestável, né? Foi um jogo muito abaixo do Vitória. Aquela evolução, sobretudo ofensiva, né? Que a gente vinha falando nas últimas lives. Eu não enxerguei, tá? Pelo menos nesse jogo, eu achei um jogo bem abaixo aí do rubro-negro baiano. É um time que criou pouco, né? Criou pouco lá no Morumbis, né? Tudo bem que o São Paulo é um time muito forte, sobretudo jogando em casa, né? Vem de uma sequência, acho que venceu todos os jogos jogando no Morumbis com Hernan Crespo. Mas poderia ter apresentado algo um pouco mais competitivo, Vitor Vilar. Derrota preocupante. Foi um jogo carinha de jogo de rebaixado, tá? Tudo que é cedo, mas o desempenho hoje do Vitória foi preocupante. Fala, meu amigo Fábio. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui assistindo a gente, seja na live, seja no corte depois, né? Reforço aí meus pedidos para que a gente chegue aos 100 mil inscritos. Você que é torcedor do Vitória e que não conhece ainda o 45 minutos, a gente faz esse trabalho aqui há muito tempo, velho. Desde 2018, desde 2017, na verdade, que eu estou no projeto 45, comentando sempre o Vitória aqui, já teve rebaixamentos, já teve acesso também, então acompanhe com a gente aí, todo pós-jogo tamo junto. E peço o like e o inscrito também reforçando os pedidos de Fábio. Velho, assim, eu concordo com tudo que você falou. De fato, foi um jogo com muita cara de rebaixado, né? Foi um jogo em que o Vitória não deu a menor testa para o São Paulo, menor testa. Diferentemente até dos jogos mais recentes fora de casa que o Vitória fez contra adversários lá do eixo, né, do Sul e Sudeste. Então, o Vitória pegou o Internacional, pegou o Botafogo, e o Vitória conseguiu pelo menos competir defensivamente. No caso desse jogo contra o São Paulo, ele não conseguiu nem competir defensivamente nem ofensivamente. Foi um jogo muito abaixo do Vitória. Concordo que a parte ofensiva realmente ficou muito abaixo do que a gente via nas últimas partidas com o Carille, que vinha melhorando a parte ofensiva do time. E de fato foi a pior atuação do Vitória na era Carille. Assim, disparadamente a pior atuação do Vitória de ponta a ponta, né? Eu acho que o Vitória teve recortes muito ruins na era Carille. Então, por exemplo, o momento em que o Vitória toma 2 gols do Palmeiras na reta final, é um momento muito ruim do time, sem dúvida nenhuma. O momento em que o Vitória deixa empatar por 2 vezes contra o Sport, é um momento horrível do Vitória. Mas, de ponta a ponta, 90 minutos jogados muito mal, foi a partida de hoje contra o São Paulo. Agora também a gente tem que pesar uma coisa. Já seria muito um jogo o que ocorrer, né? Aquele famoso jogo o que ocorrer. Porque enfrentar o São Paulo no Morumbis é um é um jogo muito difícil para qualquer circunstância. Qualquer circunstância, enfrentar o São Paulo lá é muito complicado para os times aqui do Nordeste. O Vitória, por exemplo, nunca ganhou do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro lá no Morumbi. Então é sempre um jogo muito difícil. Então já seria aquele jogo do o que ocorrer, né? Perder seria um resultado normal quando você considera antes, né, do jogo do Campeonato Brasileiro começar, é um resultado comum dos times nordestinos lá. Se empatasse ou se ganhasse do São Paulo, era o que ia ocorrer. Ótimo, maravilhoso. 3 pontos ou 1 ponto fora de casa. Agora, quando você tem uma série de desfalques como o Vitória teve, com os desfalques todos que aconteceram essa semana, aí fica ainda mais o que ocorrer, né? Aí fica muito mais difícil você esperar qualquer coisa numa partida como essa. Eu acho, sinceramente, que Carille fez o que era possível para montar esse Vitória. Eu vi muita gente comentando e criticando ele pela escalação, e eu acho que não tinha opção mesmo. Eu acho que esse jogo, inclusive, escancara o quão ruim foi a montagem desse elenco do Vitória. E o quão ruim é o próprio planejamento. Porque a gente tem vários jogadores que ainda estão chegando ao clube. O Ramon, por exemplo, lateral esquerdo, estreou hoje, sendo que o Vitória já sabia que não contaria com o Jamerson desde o jogo contra o Cruzeiro, que vai fazer quase 2 meses isso, cara. Então, assim, Ramon estreou hoje, lateral esquerdo. Romarinho estreou hoje, sabe, contra o São Paulo. Você tem vários jogadores que eles estão se encaixando. Aitor Cantalapiedra fez a primeira partida dele hoje também.
Então, é um elenco muito mal planejado e sem muitas opções, né? E acho que Carille fez o que era possível realmente. Eu não entendo muito bem as críticas, porque, infelizmente, o técnico nessas horas é passageiro da agonia. Então, o que aconteceu? Ele ficou sem Cáceres e sem Claudinho, os dois lesionados. Cáceres, uma lesão que vai durar bastante tempo para ele se recuperar. Claudinho talvez demore menos, mas talvez ele também não esteja disponível para o jogo contra o Juventude, vamos ter que esperar para ver. Então, sem Cáceres e Claudinho, o que foi que sobrou para Carille fazer? Ele botou Edu como um terceiro zagueiro e botou Lucas Braga para ser um ala pela direita. Então ficou um time meio híbrido, né? Quando o Vitória atacava, o Lucas Braga subia como um ponta de fato e Edu ficava como lateral direito, mas sem subir muito para o ataque. E quando o time se defendia, o Lucas Braga fechava ali pelo lado direito e o Edu virava um terceiro zagueiro. E aí sem a, aí então você já tem um desfalque grande, né? Que é não ter dois laterais. No meio-campo, o Vitória não teve PP, que tomou 2 jogos de gancho por conta da expulsão lá contra o Bavi, pelo Bavi, né? Contra o Bahia. Então ele tomou esse gancho, não pôde jogar. Baralhas está lesionado, não pôde jogar. William Oliveira lesionado, não pôde jogar. Mateuzinho lesionado, não pôde jogar. Então, com esses desfalques no meio campo, o que é que ele fez? Ele teve que promover a estreia de Romarinho, mesmo o Romarinho não tendo condições ainda físicas. E aí, ponto, né? Tem que ser registrado também que ele não botou o Rubem Rodrigues para jogar. É um jogador, esse Rubem Rodrigues, que chegou antes ao Barradão do que Romarinho, está treinando há mais tempo do que Romarinho, e ainda assim ele foi preterido para a entrada de Romarinho, que claramente está fora de condições de jogar a top, né? Tipo, ao máximo dele. Então, ele botou o Romarinho como o meio, né? O centrocampista ali pelo meio, e aí não sobrou outra opção a ele do que colocar Ronald como volante, tirando o Ronald de uma posição que talvez tenha sido a melhor descoberta de Carille, que é Ronald como meia. Então ele voltou a ser volante e teve que promover a entrada de Ricardo Hiller, que é um jogador altamente questionável, é um jogador que realmente não está fazendo uma temporada boa no Vitória, nenhuma partida memorável, mas foi o que sobrou. Então esse é o Vitória remendado de Carille, né? Sem Eric também, porque não pôde enfrentar o São Paulo, já que ele pertence ao São Isso. Paulo, sobrou a ele e Lucas Braga. Então o Vitória remendado. E aí, velho, com esses desfalques, o jogo ficou ainda mais o que ocorreu lá no Morumbi, né? Realmente foi um Já- jogo. Pode falar. Não, realmente, né? Foram 8 desfalques aí do Vitória, né? Muitos que seriam titulares aí nesse jogo. Muita gente reclamou do Lucas Braga, né? Jogando os 90 minutos. Eu acho que foi a maior reclamação que eu vi dos torcedores do Vitória, né? O Lucas Braga sem ajudar tanto jogar a partida inteira. Mas, como você disse, né? Não tinha também muita opção melhor, né? Tinha o Felipe Cardoso, né? Que muita gente pede. Até entrou em alguns jogos, já não foi nem utilizado nesse. Isso. E assim, não tem muita. Veja que o desfalque dos dois laterais fez com que, inclusive, Carille fosse obrigado a mudar a própria formação da equipe, né? Que Carille, desde que chegou ao Vitória, ele não pensou, sequer cogitou utilizar três zagueiros. Ele vinha jogando no 4-4-2, que é uma formação até tradicional do trabalho dele. E a ausência dos dois laterais obrigou o Carille a ir para os três zagueiros, com o Lucas Braga fechando pela ponta direita ali, né, pela ala direita, melhor dizendo. Muita gente reclamou, obviamente, porque o Lucas Braga é de fato um jogador altamente questionável. Mas se você pegar os jogadores que foram relacionados para a partida, não tinham o que fazer. O único cara que tinha uma função, até assim, questão de perfil físico, e de perfil de jogo para fazer essa ala pela direita era de fato o Lucas Braga. Não dava para colocar o Fabri nessa função, porque Fabri não é bom recompondo, marcando. O Lucas Braga é ruim também, mas é melhor do que Fabri. Não tem como colocar ninguém por ali. Se fosse para botar Ronald, tiraria alguém do meio campo, de uma posição muito mais nevrálgica, que é a volância. Então não tinha quem botar por ali, a verdade é essa. Poderia fazer aí sim a promoção de algum menino da base, né? Como ele inclusive levou Paulo Roberto, se não me engano, o garoto que estava na base. Lateral direito foi da base, só para confirmar, acho que é isso mesmo. Paulo Roberto. Ele levou da base.
Mas seria muita loucura, né? Você botar um garoto para estrear contra o São Paulo no Morumbi é loucura. Então, assim, ele fez o que dava para fazer. E o Vitória, o jogo, Fábio, transcorreu da exata maneira que se imaginava, como eu imaginava, como muita gente imaginava, quando saiu a escalação, quando a gente viu a lista de desfalques, quando a gente viu os relacionados, enfim, como todo mundo imaginava. O São Paulo pressionou desde o primeiro minuto de jogo, assim, a primeira chance do São Paulo foi logo na saída de bola com o Ferreirinha. E aí depois o São Paulo continuou melhor no primeiro tempo inteiro. O Vitória não conseguiu criar nada, nenhuma chance no primeiro tempo. A única chance, né, a primeira, e eu vou dizer a única chance de fato que o Vitória criou no jogo inteiro foi apenas no comecinho do segundo tempo. Essa foi a primeira chance, talvez a única que o Vitória criou. No comecinho do segundo tempo, numa jogada em que Ronald achou o Romarinho ali, né? Romarinho dominou a bola de costas para o gol. Aí ele girou, fez o pivô. Na verdade, ele girou, carregando a bola para o lado direito do campo do ataque do Vitória. Aí ele tocou para Oswaldo, que estava ultrapassando. Oswaldo entrou na área pela direita. E aí eu acho que ele perdeu uma boa oportunidade, porque ele nem chutou nem cruzou. Né? Se ele tentou chutar no gol, ela foi longe do gol, ela foi muito para dentro, né? Na cruzada por dentro, não foi nem no gol. E se ele tentou cruzar para Kaiser, que estava fechando o segundo pau, ela foi muito forte e fugindo de Kaiser. Então ali foi a única chance que o Vitória de fato construiu. O resto teve um chute de fora da área no começo no primeiro tempo ainda, de Ronald, mas nada muito claro. Já o São Paulo não, o São Paulo criou muito no primeiro tempo, foi muito superior ao Vitória. O Vitória conseguiu, de certa forma, dar um trabalho ao São Paulo quando no primeiro tempo acertou a marcação de pressão, né, a saída de bola do São Paulo. Vitória tentou marcar alto com o Romarinho, com o Oswaldo e com o Kaiser, para tentar marcar os três zagueiros do São Paulo. Conseguiu por algum momento dar um trabalho, mas o São Paulo conseguia também escapar dessa pressão e foi chegando, né? O São Paulo explorou, sobretudo, justamente as fragilidades dessa formação que o Vitória foi obrigado a colocar em campo. Então, você tinha de um lado Lucas Braga, que não é da posição, por mais que ele seja o cara que eu acho realmente nesses relacionados, nesse grupo de relacionados, o cara que poderia fazer essa ala pela direita, ele não é da posição. Então ele estava ali com o Edu tentando acertar a marcação pelo lado direito. E do outro lado você tinha Ramon, que é um estreante no Vitória, que não conhece os jogadores, que não conhece o esquema do treinador, não conhece o Zé Marcos, que estava fechando o lado esquerdo com ele. Então, o São Paulo explorou muito as jogadas de ultrapassagem pelas laterais do campo, nas costas, justamente Lucas Braga, de Ramon, e tentando pegar, né, Zé Marcos e Edu saindo da área para fazer essa marcação. Edu e Zé Marcos tinham que sair, digamos assim, do miolo da área para tentar cobrir uma, 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 uma superioridade numérica do São Paulo criada justamente para poder ficar 2 contra 1, por exemplo, contra Ramon, ou 2 contra 1 contra Lucas Braga. E assim foram surgindo as chances do São Paulo. O São Paulo teve várias chances no primeiro tempo dessa forma, e o gol surgiu assim, né? O gol do São Paulo surgiu dessa maneira, do Bobadilha, justamente na jogada em que o Mike, lateral direito de São Paulo, e o Rodriguinho, meia de São Paulo, fizeram 2 contra 1 contra Ramon. O Rodriguinho recebeu na linha de fundo, o Zé Marcos teve que sair do meio da área para poder fazer essa cobertura do Rodriguinho. Para mim, Zé Marcos falhou, porque ele poderia ter ido mais inteiro e cortado a bola, deixou cruzar. E aí o Bobadilha pegou entrando na área e fez o primeiro gol do Vitória, do primeiro gol do São Paulo em cima do Vitória, melhor dizendo. E aí o São Paulo continuou melhor até o final do primeiro tempo. No intervalo, mais uma vez, cara, o Carille não tinha o que fazer. O Carille fez 4 alterações. E acho que não tem muito o que fazer, porque se olha para o banco do Vitória, o Vitória levou hoje Carlinhos para lá, diante, assim, da falta de jogadores mesmo para levar para São Paulo. Então, você olhava o banco, ele fez as alterações que tinha para fazer. Rubem Rodrigues, Renzo, Fabre e o Aitor Catalapedra. É isso, não tinha mais o que fazer. Né? Você colocar qualquer um dos outros que estavam ali, talvez o Felipe, pode ser, mas não ia mudar muito o cenário do Vitória. Uhum. Então o Carille veio com o mesmo time, o Vitória fez aquela chance que eu falei, depois o São Paulo, sobretudo depois da entrada do Luciano, ficou muito melhor do que o Vitória. O São Paulo foi se aproximando do segundo gol, e aí saiu o gol do Sabino. Mais um gol de bola aérea, né, que o Vitória toma.
Não foi bem de bola aérea, porque foi um chutamento ali de Ferrarese que o Sabino desviou, mas a origem da jogada foi um escanteio, né, cobrado pelo São Paulo. Então, assim, poderia ter sido 3-0 para o São Paulo. Vitória em momento nenhum deu casca, deu testa. E é um encerramento do primeiro turno, né? Esse jogo encerra o primeiro turno do Vitória. O Vitória é um dos poucos times que tem 19 jogos, jogados mesmo. E é um final de primeiro turno muito melancólico, porque foi uma partida muito ruim do Vitória, muitos desfalques, e desfalques, Fábio, que perdurarão para o jogo contra o Juventude. Não há um cenário de melhorar muito, não. Pois é, né? Situação complicada do Vitória, né? Que nesse momento é o time ali, o primeiro fora da zona, mas ele tem 3 jogos a mais que o Vasco, né? Tem 3 pontos a mais, mas tem 3 jogos a menos, né? E assim, se o Vasco vencer um desses 3 jogos, o Vasco já ultrapassa porque tem mais vitórias, né? O Vitória, apesar do nome, tem 9 empates, né? Em 19 jogos, 3 vitórias só e 7 derrotas, né? O time empata muito, né? Ele tem o mesmo número de vitórias que o Juventude, por exemplo, que é o vice-lanterna, com 11 pontos, né? Então, realmente, essa questão do elenco curto, né? Pesa de vez, né? Quando você tem um elenco curto, mas os titulares estão ali, né? Você consegue, pelo menos, competir, né? Hoje não competiu, né? Vê os números do jogo, né? Foram 23 finalizações do São Paulo contra 5, né? Do Vitória. Posse de bola maior do São Paulo. Enfim, e foi um São Paulo que jogou Copa do Brasil, né? No meio de semana. Estava mais desgastado. O Vitória tinha, em tese, uma vantagem de só se preparar para esse confronto, né? E nem isso conseguiu equilibrar o jogo, né? Essa questão do foco dividido da semana, né? Realmente foi é uma derrota que não tem nem muito o que falar, né, Vitor Vilar? Assim, perdeu, não assustou, e agora tem um jogo em tese que é para ganhar, né? Se você não ganha do Juventude em casa, aí realmente a cara de rebaixamento fica maior, né? O Juventude perdeu todos os jogos como visitante. Todos. Até o Sport pontuou mais fora do que o Juventude. Então, é aquele tipo de jogo que se você não ganhar, a crise chega, né? E é uma temeridade, cara, porque assim, os desfalques hoje Juventude de atrapalharam muito Capine, o né? Vitória. Ainda tem esse detalhe, né? É, Juventude com Capine. eu ia falar isso. É uma temeridade, porque é aquele roteiro, Fábio, típico, né? O Vitória vai pegar um time que o técnico está estreando no Juventude e vai pegar justamente o seu ex-clube, né? Veja hoje, por exemplo, o Renato Paiva foi pegar o Botafogo, começando o trabalho dele no Fortaleza, e tomou um vareio do Botafogo. Espero que isso não aconteça, né? A gente está orando aqui já desde esse sábado que isso não aconteça com o Juventude, né? Acho que todo mundo torce por Vitória, que é o Vitória bem. Mas, assim, falando sério, é complicado esse jogo, tá, Fábio? Porque o Vitória vai com muitos desfalques. Vamos considerar que dos desfalques de hoje, o Vitória talvez, assim, é certo que vai ter Eric, porque Eric não enfrentou o São Paulo por uma questão contratual. O Vitória talvez tenha de volta Claudinho, quem sabe? Tem que ver até quando, até que ponto é a lesão de Claudinho. Não ficou muito claro se é uma lesão de tempo longo ou se é uma lesão menor. Talvez tenha também o Rubem Ismael, que teve ali um trauma e tal, pode jogar. Talvez tenha tempo para se recuperar. Mas, por outro lado, o Vitória perdeu o Zé Marcos, que tomou o terceiro cartão amarelo, não vai enfrentar o Juventude, e perdeu também o Ronald, que também tomou o terceiro cartão amarelo e não vai enfrentar o Juventude. Então a lista de desfalques ela aumentou com dois jogadores importantíssimos suspensos e se não recuperar ninguém, aí eu não sei nem, sinceramente, se não recuperar ninguém, eu não sei qual time que vai entrar em campo para enfrentar o Juventude. Vai ter que puxar gente da base ou vai ter que rolar muitas improvisações mesmo, mesmo. Vai ter as voltas do Eric, né? Do Cáceres e do PP, né? Esses três devem voltar, né? Já ajuda bastante. Não, não, porque Cáceres está machucado, Não? ele vai ficar uns 2 meses fora, Fábio. Né? A Ah, lesão de Cáceres é mais séria, é uma lesão bem séria. Ele vai ficar uns 2 meses fora. E PP, ele tomou uma suspensão por causa do jogo do Bavi.
da expulsão dele do Bavi. Então são 2 jogos que ele vai cumprir. Ah, então não Ele já volta. cumpriu um e Muito ele vai bem. jogar mais 2. Ele cumpriu agora contra o São Paulo. Ele já cumpriu um lá atrás, agora vai cumprir dos dois. Um contra o São Paulo e outro contra o Juventude. Então não vai ter. Certo Só o Érico, mesmo, então, só né? Eric. É, Só Eric. Entendeu? Então é dramática a situação do Vitória. Dramática demais. E só realmente. para. Do jogo realmente não tem muito o que falar, não, Fábio. O que eu queria falar rapidamente é sobre o primeiro turno do Vitória que acabou. Uma coisa que Isso. você trouxe muito bem, se a gente for pegar a tabela, eu não sei nem se dá para botar a tabela aí, mas olhando a tabela, cara, da metade da tabela para baixo, os 10 de baixo, só o Vitória tem 19 jogos agora. O Corinthians pode chegar a 19, né? O Corinthians joga amanhã, eu acho, domingo. Mas de resto, todo mundo ali tem menos jogos que o Vitória e, em alguns casos, muito menos jogos que o Vitória. Então, você falou do Vasco, por exemplo, que é o time que está na zona de rebaixamento logo abaixo do Vitória. O Vasco tem aí 3 match points para passar o Vitória. Né? O Vasco tem 3 match points para acabar o turno, né, à frente do Vitória. Já tem jogo com o Atlético Mineiro. Se ganhar o Atlético Mineiro, já passa o Vitória. Então, eu considero, cá entre nós, eu considero que o Vitória terminou o turno, teoricamente, fora da zona de rebaixamento, porque na prática, o turno do Vitória terminou hoje. Ele está fora da zona de rebaixamento. Mas, Mas em aproveitamento, ele mora... está na zona de rebaixamento, né? perfeito, é isso. É isso porque com a pontuação dele é zona de rebaixamento. Com o aproveitamento dele é zona de rebaixamento. O Vitória ele termina o primeiro turno com uma pontuação melhor do que a de 2024. Em 2024, a Vitória terminou com 15 pontos, agora está terminando com 18. Agora, isso era para ser algo até, pô, tá melhor do que no ano passado. No passado, a Vitória se safou e agora está com a campanha melhor. Mas não, porque o primeiro turno do Vitória no ano passado é o primeiro turno ridículo. É para o Vitória, assim, a obrigação do Vitória é sempre ser melhor do que o primeiro turno do ano passado. Porque o que aconteceu no ano passado foi uma coisa sui generis, assim. Ter um primeiro turno horrível, deprimente, terminar com 15 pontos e fazer uma campanha de G6 no segundo turno para escapar. Então, o Vitória fazer uma campanha melhor do que do ano passado não é nada demais. É obrigação para qualquer time que queira realmente, de fato, disputar, sair do, cair, não cair, né? Não ir para o rebaixamento. Só que ainda assim, olha que loucura, ainda assim são mais pontos. Só que o Vitória tem menos vitórias do que no ano passado. Ano passado, o Vitória terminou o primeiro turno com 4 vitórias. Esse Vitória de 2025 tem 3 só. Tudo bem que perdeu bem menos. O Vitória do ano passado perdeu 12 e esse perdeu 7, eu acho. Olhando aqui minhas. Peraí, deixa eu olhar minhas Isso. anotações, são 7, 7. 7. Então, assim, no ano passado perdeu 12 e agora perdeu 7. Empatou 9, o Vitória desse ano. No ano passado empatou só 3. Mas o que importa, até para critério de desempate, são as vitórias, correto? E quando a gente olha um Isso. time que está com chance de reagir, quando a gente fala, pô, esse time aqui está com chance de reagir, é porque esse time tem vitórias na sua trajetória, né? Tem vitórias que dão essa confiança. Você fala, pô, esse time aqui ganhou não sei quem, ganhou não sei quem, dá uma confiança de que vai reagir. O time do ano passado tinha ganhado mais, dava mais confiança de que podia reagir do que esse. Esse ganhou 3 só no primeiro turno inteiro. O Vitória ganhou as 3 em casa, fora de casa não ganhou nenhuma. O Vitória empatou 4 em casa. Então fora de casa empatou 5, perdeu 5. Então, assim, é um Vitória que não dá. O Vitória, mais uma vez, vai para o segundo turno precisando fazer uma campanha muito fora da curva. Ano passado fez isso para poder se safar. Esse ano precisa fazer mais uma vez essa campanha fora da curva. E não é todo ano, não é todo momento que você pode contar com algo que é fora da curva. Poxa, ano passado o Vitória deu muito certo com o Carpini. O Vitória conseguiu arrumar em Alejandro um artilheiro improvável, porque não estava na trajetória de Alejandro esse tipo de rendimento. Esse ano parece que não tem esse jogador, a não ser que Renato Kaiser realmente produza muito. Tem produzido, mas tem produzido mais do que tem produzido. Muito fora da curva isso acontecer. Então, o Vitória vai mais uma vez precisando fazer um segundo turno muito melhor.
do que fez o primeiro, né? Ganhar fora de casa, coisa que ainda não aconteceu nessa Série A de 2025. Vitória precisa ganhar pontos improváveis, como, por exemplo, chegar no Morumbi e arrancar uma vitória contra o São Paulo, como aconteceu no ano passado, que foi ao Allianz Parque e ganhou do Palmeiras. Então, esse Vitória, chegar na Arena da Baixada e ganhar o Atlético Paranaense, como no ano passado, o Vitória vai ter que fazer isso contra alguém também, nessa, nessa campanha desse segundo turno de 2025. É muito difícil, cara. É muito difícil. Não dá para não dá para você ter tranquilidade de que o Vitória vai, sabe, com esse primeiro turno que fez, que o Vitória vai ter uma vida fácil no segundo turno, não. E o Vitória teve muitos vacilos, né? Sobretudo nesses últimos 3 jogos que ele empatou. Sim, ele poderia ter ganho pelo menos 2, né? Na verdade, ele poderia ter ganho os 3, né? Porque contra o Sport ele toma um gol no final do jogo. Contra o Mirassol ele coloca 3 bolas na trave. E contra o Palmeiras ele abre 2-0 e toma o empate. Não, tudo bem, algum jogo ali o time não consegue segurar, né? Mas assim, pelo menos um jogo ele era para ter ganho desses 3. Aí seriam 20 pontos. Era melhor, né? Melhor ter 20 do que 18, né? Então, não aproveitar as oportunidades, né, para um time da parte de baixo tende a custar caro lá na frente, né? Você falou, você trouxe aí um retrospecto que é altamente perturbador, né? Porque de fato, o Vitória, se fosse para pegar esses 3 jogos aí, como você falou, o Vitória poderia estar hoje com 6 pontos a mais, né, cara? 6 pontos a mais, bicho, é 24 pontos, assim. Já É, estava mais do que 50% que precisa para escapar do rebaixamento. ou pelo menos Então, 4, né? é velho, Os jogos em, os é, jogos em casa ali, os dois dariam para ter vencido, né? Os dois, Sport e exato, Palmeiras. assim, o jogo do Mirassol, eu acho também que o Vitória, eu já até falei no comentário, né, que o Vitória poderia ter ganhado, merecia ter ganhado, na minha visão, mas o jogo do Sport do Palmeiras vai na conta do vacilo muito grande, assim, é um vacilo muito grande. E também é importante lembrar que, vamos chegar, só para lembrar, né, você falou dos vacilos como o Vitória perdeu pontos, e eu acho que é sempre importante lembrar isso. O Vitória, em casa, no Barradão, vamos pegar só os jogos do Barradão. O Vitória perdeu do Flamengo, ok, faz parte. Não é nada muito fora da curva. Mas o Vitória empatou com o Grêmio, num Grêmio altamente em crise, né? Veio para cá sem técnico. Então, um Grêmio esfarelado, totalmente esfarelado. O Vitória empatou no Barradão, um adversário direto, diga-se de passagem. O Santos veio para cá numa crise desgramada também, sem Neymar jogando, o Neymar só entrou no segundo tempo. E o Santos ganhou do Vitória. Então é mais um vacilo muito grande. E teve esses 2 jogos, sobretudo esses 2 jogos aí, né? Sport e Palmeiras, que o Vitória poderia ter ganhado e escapou ali de uma forma ridícula. A verdade é essa, ridícula. Porque o Sport, o Vitória teve 2 vezes à frente do placar, sendo uma delas nos acréscimos do jogo e deixou empatar, como a gente já falou, lá na ocasião da live. E do Palmeiras foi um 2-0 que o Palmeiras tirou em 20 minutos. Então, daí são muitos vacilos em casa. Dessas 3 vitórias que o Vitória tem em casa, que eu mencionei no primeiro turno, uma é algo assim completamente anormal, fora da curva, inesperado e entra na conta do imponderável, que é você virar um jogo contra o Vasco tendo um a menos. Então, aquele jogo ali é completamente fora da curva. Então, dessas 3 vitórias que o Vitória tem na Série A, uma é uma coisa que acontece uma vez a cada vários anos. Você virar um jogo daquele jeito que foi. A outra é contra o Fortaleza, ok. Eu acho que o Vitória mereceu ganhar ali contra o Fortaleza, um adversário direto, ótimo. Foi o único jogo em que o Vitória realmente fez seu dever de casa. E outro, o jogo do Bragantino, né? Que o Vitória fez algo até muito positivo, né? Ganhar de um time que estava em alta. Mas são muitos vacilos no meio do caminho. E há de se citar também o Bavi, porque o Vitória teve um a mais durante a maior parte daquele jogo contra o Bahia e deixou o Bahia sair com a vitória. Né? Então, assim, muitos vacilos no meio desse caminho e não há nenhum jogo, tirando um empate. Se a gente for considerar o empate um resultado muito positivo, um empate fora de casa, tem aí no caminho alguns empates legais.
Você empatar com o Atlético Mineiro, empatar com o Fluminense fora de casa, empatar com o Corinthians fora de casa, ok. Mas o que o Vitória precisa para esse segundo turno não é só mais do empate. Por conta desses vacilos que teve em casa, o Vitória vai precisar ganhar desses times fora de casa. É ganhar de um Palmeiras fora de casa, ganhar de um Flamengo fora de casa, ganhar de um, sei lá, de um Bragantino fora de casa, ganhar de um Grêmio fora de casa. O Vitória vai ter que ganhar fora de casa para poder se recuperar e escapar do rebaixamento. Muito bem, vamos para o campinho, Vitor Vilar. Vamos analisar individualmente aqui os jogadores. Antes dar uma passada aqui no chat, né? O Francisco Teixeira tá por aqui, fogo neles, né? Daqui a pouco vamos falar do Fortaleza, que perdeu de 5-0. O Jefferson Santos tá por aqui. O Nelson fala que o Vitória com Carpini é franco favorito ao descenso, mas não é mais o Carpini, viu? O Carpini já saiu do Vitória. O Antônio fala de bonito nesse jogo só o uniforme do Vitória, que inclusive foi a estreia do terceiro uniforme. Explica aí, Vitor. Foi estreia do terceiro uniforme. Essa semana, a fornecedora, né, de material esportivo do Vitória, a Volt, lançou uma linha para todos os times dela, inclusive Fortaleza também. E aí o Vitória lançou hoje uma camisa toda preta. Geralmente a terceira camisa do Vitória, essa é a camisa 3, né? Aquela camisa alternativa. Geralmente a camisa 3 do Vitória é preta, toda preta. Geralmente tem sido assim nos últimos anos. E essa foi muito bonita, tá? Eu achei essa camisa realmente muito bonita. É uma camisa que faz alusão a uma estética meio anos 90. E, inclusive, eu vou comprá-la assim que eu tiver condições, assim que 45 minutos depositar aqui na minha conta. Aí eu acho que eu vou comprar essa camisa aí. Achei muito bonita realmente. Bonita mesmo, né? Realmente, pelo lado do Vitória, a única coisa bonita foi a camisa aí, o terceiro uniforme. Se bem que O quando você Paulo. bota aqueles patrocínios lá, fica um horror, né? É. Mas para o torcedor, ela é sem patrocínio, ficou muito bonito. Bom, o Paulo Pedro tá por aqui, o Pablo Daniel fala aqui que pelo menos o Vitória tem goleiro, né? Vai falar do Bahia, tá? Que segue sofrendo, né? Com goleiros. Hoje tomou três aí do Fluminense e buscou empate, tá? Acabou 3-3 o jogo, será a nossa última pauta. É, o Luigi Oliveira fala: o jeito é torcer contra os adversários, porque a favor do Vitória tá difícil. O Carlos Júnior fala aqui que jogo horrível. Isso, né? Realmente não foi uma boa noite do Vitória, mas como o Vitor já pontuou bem, né? Muitos desfalques. E contra o São Paulo, que mesmo completo seria um jogo difícil, tá? O São Paulo fez 3-1 no Fluminense, por exemplo, jogando em casa, venceu o Corinthians por 2-0, né? É um time que melhorou muito com o Crespo e aí, ainda mais com esses desfalques, o Vitória não foi páreo, não é isso? Vamos lá, Lucas Arcanjo, Vitor Vilar. Vou colocar ele como regular, porque teve algumas defesas relevantes no jogo que impediram do São Paulo sair na frente, né, até antes. Fez algumas defesas boas. Algumas pessoas até falaram que ele falhou no gol do São Paulo, primeiro gol, mas eu não achei, porque a bola foi muito em cima, né? Foi muito a queima-roupa, ele não conseguiu afastá-la, então regular para ele. Boa, regular para o Arcanjo. Vamos para o trio de zaga, né? Edu, Alter e Zé Marcos. Vamos lá. Edu, eu acho que foi o melhor em campo, já vou logo colocando aí, tá? Assim, não que ele tenha sido brilhante em campo, mas ele se safou. Eu diria que ele teve uma atuação, sobretudo por conta da circunstância de jogar muitas vezes como lateral direito, né, quando o Vitória subia ao ataque. Eu achei que ele foi bem, foi talvez não, ele foi realmente o melhor em campo do Vitória. Inclusive, uma loucura ele ter saído no segundo tempo, assim, eu acho que o Carille errou nisso aí. Mas, pelo menos, algo positivo de saber que Edu, sempre que entra, corresponde. E já que não vai ter Zé Marcos contra a Juventude, Edu vai poder cumprir bem essa missão de substituí-lo, né? Edu recebeu o melhor em campo, eu não falei ainda a nota. Vou colocar ele como bem. Vou colocar ele como bem. Eu achei que ele
safou muito ali, ele salvou muito a vida de Lucas Braga, muitas vezes ali pelo lado direito. Na saída de bola ele foi muito bem também. Então, fez uma partida ok. E o Zé Marcos, Vitor Vilar. Ah, vamos lá. Eu vou fazer a defesa toda então. Tava aqui meio distraído, foi mal. Lucas Alter, eu vou colocar ele como regular. Eu achei que Lucas não falhou bizarramente no jogo, mas também não foi o Lucas Alter que a gente conhece, com aquela segurança toda. Então, eu coloquei ele como regular mesmo, seria ali uma nota 6. Zé Marcos não, Zé Marcos foi mal. É laranja para Zé Marcos hoje. Zé Marcos hoje fez uma partida muito abaixo, lembrando muito o Zé Marcos do início da temporada, que chegou ao Vitória e não conseguiu se firmar em hipótese alguma na zaga da equipe, por ser um Zé Marcos cometendo erros bobos com os pés na saída de bola, erros muito bobos, inclusive, tomando muitas bolas nas costas ali da defesa, né, na hora do São Paulo atacar. Inclusive, no lance do gol do São Paulo, eu acho que é uma falha de Zé, porque ele chega inteiro para poder evitar o cruzamento e acaba, mesmo assim, tomando o cruzamento. Então, Zé Marcos mal, tá bom? Muito bem. Vamos agora partir para o meio de campo, né? Hoje, Hiller e Ronald. Vamos lá. Hiller, eu vou colocar como vermelho, muito mal. Impressionante como Hiller dorme em campo. A verdade é essa. Hiller dorme em campo. É um jogador extremamente passivo, é um cara que, infelizmente, o Vitória está tendo que jogar com ele por conta dessa onda de lesões aí no meio campo. Mas hoje, Hiller, sinceramente, se Rubem Ismael realmente for minimamente um jogador sanguíneo, como a gente fala aqui, ele já está à frente de Hiller. Por mais, sei lá, pé duro que ele seja, ele está à frente de Hiller. Porque o que incomoda de Hiller é a passividade dele em campo. Assim, hoje o São Paulo, numa rotação, o próprio time do Vitória, alguns jogadores numa rotação acima e Hiller numa rotação muito abaixo. Um jogador que, a minha impressão, inclusive, é de que está descompromissado no Vitória, que está insatisfeito no Vitória. Eu acho que talvez a saída de Carpim tenha deixado ele ainda mais inconformado no Vitória, sem sentir o espaço dele. Então seria melhor realmente para o Vitória, para o próprio Ricardo Hiller, que ele saísse do Vitória, né? Abrisse espaço no elenco na folha salarial. Já Ronald, muito abaixo do que Ronald pode ser. Muito, 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 muito abaixo. Mal na marcação, errando nas jogadas de ligação com ataque. Tudo bem que a única chance foi ele que iniciou a jogada, né, dando a bola em Romarinho, mas ainda assim muito mal. Então vou colocar ele como mal, laranja. E aí, só para finalizar, tá? Vou adiantar logo o lado aqui, tá? Uhum. Lucas Braga, cara, eu vou passar um pouco de pano para Lucas Braga, porque não é a dele, né? O cara jogou improvisado. E acho que ele não foi essa M toda que o pessoal. Claro, tem um ranço pesadíssimo com o Lucas É. Braga. A reclamação não é E por eu hoje, acho. né? É o histórico, né? É o conjunto, né? Então, como eu estou analisando a atuação e não o jogador, o jogador, para mim, é outro que não tem mais espaço para vitória mesmo. Eu não vejo o Lucas Braga, por exemplo, próximo jogo contra. É o Juventude, né? Eu acho que Carille, obviamente, vai ser obrigado a não escalar ele em momento algum do jogo, porque entrar no campo, o Lucas Braga vai tomar vaia. Pô. É o caso do jogador que vai ter que se recuperar jogando fora, como é o caso de hoje contra o Morumbi, né? Lá no Morumbi contra o São Paulo, teve a oportunidade de tentar se recuperar. Então é menos um contra o Juventude. Eu acho muito difícil que Carille vai utilizar o Lucas Braga, a não ser que ele queira realmente queimar o jogador de vez. É um cara que, para mim, tem que sair do Vitória também. Não tem mais espaço no Vitória. Porém, a atuação dele foi uma atuação ok, regular. Não achei que ele tenha falhado tanto, não, sabe? Mas, pra galera não me matar aqui depois, não sair na rua aqui, o pessoal me agredir, eu vou colocar ele como mal, laranja. Muito bem. Então, no final das contas, foi mal o Lucas Braga, né? E o Ramon? Foi estreia dele, né? Ramon, estreia. É bom a gente não.
não se animar por conta da comparação, né? Ele obviamente foi melhor do que o Michael Jesus, porque o Michael Jesus é muito verde ainda. Mas eu achei ele foi ok, ele foi um lateral esquerdo. O Vitória não tinha lateral esquerdo, agora tem. Ele foi um lateral esquerdo, mas acho que ele não encantou, assim, né? Como todo time. Então eu vou colocar ele como regular. Bem, bom, vamos partir pro ataque, né? Romarinho, estreia do Romarinho. Teve um bom lance ali, né, no segundo tempo, mas ainda muito fisicamente abaixo, né? Ele até falou depois do jogo, né, que o futebol brasileiro evoluiu muito porque ele jogou aqui era o quê? 2012, né, 2013. É o futebol brasileiro que evoluiu muito, ou ele passou muito tempo no Oriente Médio, né, que também é um é uma exigência física bem menor, né, do que o Campeonato Brasileiro, né? Então, sentiu, mas me parece ter qualidade. Eu acho que vai ajudar, viu, Vitor? O que você achou aí da estreia? Romarinho é jogador, né? Jogador de futebol. Não é um bagre como o Lucas Braga. Mas ele foi acionado poucas vezes. Mas das vezes em que ele foi acionado, ele mostrou que é jogador de futebol. É que nem o Oswaldo. Não tem, talvez, fisicamente. Romarinho a gente ainda pode ver se vai chegar. Pode ser que ele ainda esteja se adaptando fisicamente. Oswaldo já não é mais uma questão de adaptação, é porque realmente é uma limitação por conta da idade. Mas, velho, quando chega nele, você vê que o toque é diferente, que a noção é diferente. Claro que foi um recorte muito pequeno de Romarinho, mas talvez as melhores coisas que o Vitória criou ali hoje, mesmo que sejam duas só, tiveram o envolvimento dele. Então, não vou me animar, não estou me animando, coisa do tipo, mas precisa ser justo, né? Quando ele foi acionado, ele soube o que fazer com a bola. Então, regular para ele. E aí, só para fechar o ataque, né? Oswaldo, eu vou colocar como mal. Achei hoje o vovô bem abaixo do que ele vinha produzindo. Acho que o jogo foi muito ruim para ele, assim, Não também, teve lei né? do Um ex, jogo né? que. Pois é, Era rapaz. Eu tava esperança. contando com essa lei do ex aí. Tava contando muito. Não teve lei do ex, ele fez um jogo bem abaixo, Oswaldo, do que ele vinha fazendo. Mal. E Kaiser eu vou colocar como. Cara, é uma loucura. Porque a vontade que dá é botar ele sem rendimento, o branco. Porque foi um jogo em que Kaiser praticamente não tocou na bola, não foi acionado, assim, né? Mas, sei lá, vou colocar como regular, vai. A bola não chegou, né? Realmente a gente, cara, foi horror, velho, É assim. tipo o A goleiro quando bola a não bola não chegou, velho. chega, né? É difícil avaliar, né? Muito difícil mesmo. O justo seria botar ele sem nota, sabe? Porque Uhum. praticamente não chegou a bola nele, velho. A única coisa que Kaiser conseguiu fazer foi, tipo, marcar na saída de bola do São Paulo. Foi o que ele conseguiu produzir. A bola não chegou mesmo. Muito bem, então titulares avaliados, né? Eu só fico imaginando se tem como jogar de fato com o Romarinho e o Oswaldo juntos, né? Tudo bem que hoje foi uma circunstância, né? Muitos jogadores não estando à disposição, mas perde muita intensidade, né? Para você chegar ao ataque numa Série A, né? Eu acho que é um ou outro, né? Eu concordo, plenamente. Vamos ver como é que vai encaixar aí, né? Eu acho que o Vitória trouxe um jogador que, em teoria, vai disputar a posição com o Oswaldo. Bom, vamos pro banco, né? Entraram apenas 4 jogadores, né? Eram tão poucas opções que o Carille nem quis fazer todas as 5. Tivemos o maravilhoso Canta La Piedra, é, também o Fabre, o Renzo Lopes e quem mais entrou? E o Rodrigues. E o Rodrigues, Rubem Rodrigues. Velho, assim, a vontade que dá é botar sem rendimento para todo mundo, né? Porque são jogadores ofensivos que entraram no segundo tempo e foi um momento que o Vitória praticamente não atacou mais, assim. Mas o Canta La Pedra, eu vou colocar ele como mal, porque sumiu em campo, desapareceu. Assim, no segundo tempo, ele não só não tocou na bola, mas acho que ele se escondeu de fato, vou colocar ele como mal. O Rubem Rodrigues vou colocar como regular. Achei que dos que entraram no segundo tempo, foi quem conseguiu segurar um pouco a bola e tal. Tudo bem que é muita circunstância de jogo, o jogo já numa rotação diferente. Me chama muita atenção o fato dele não ter sido o escolhido para começar o jogo.
mostra que Carille talvez não tenha confiança no rendimento físico dele ainda, ou não tenha confiança no jogador, ponto. Então, eu vou colocar como regular. Fábio, eu acho que entrou no segundo tempo, nas poucas vezes que tocou, atrapalhou, perdeu bola, deu contra-ataque para o São Paulo. Então, vou colocar como mal. Então, Gabriel, Rubem é regular, Fábio é mal e Renzo Lopes eu vou colocar sem rendimento, porque foi o último a entrar e praticamente não produziu nada. E aí, para fechar, Então, o mestre Carille, vou sobre o Renzo, colocar ele, ele ele, ele como disputa na prática com o Kaiser, né, a posição. isso. Ele disputa com o Kaiser. No segundo tempo, Carille tentou colocar dois centroavantes para ir por tudo ou nada. E aí, curiosamente, depois que o Renzo Lopes entrou para fazer a dobra ali com o Kaiser, né, e tentar pesar a área, esse time do Vitória não conseguiu cruzar nada na área. Não teve nenhuma bola na área. Então, velho, é, fica difícil, inclusive, fazer o julgamento de Carille, velho, porque eu falei aqui desde o início que não teve muita alternativa para ele, não teve muita peça, sabe? Ele foi com o que deu para montar de time, de escalação inicial. As alterações no segundo tempo para tentar mudar o rumo do jogo não existiram, não tinha opção mesmo. Perceba que Canta La Pedra estreou agora. Rubem Rodrigues é um cara que aparentemente não tem físico para jogar como titular, mesmo estando aí já há quase um mês no Vitória. Fabri é um jogador que nós conhecemos muito bem as virtudes e, sobretudo, os defeitos dele. E Renzo Lopes é um centroavante. Enfim, vou colocar como regular, velho. Porque, enfim, defendi Carille aqui dizendo que ele não teve muita culpa, então, paciência. Regular. É, de fato, fez o que deu, né? O Carille, e aí, com as peças que tinha, não conseguiu segurar o São Paulo, que venceu por 2-0.